o Bitcoin vai acabar. Assim que as pessoas perceberem que Bitcoin não é nada, o Bitcoin não existe, Bitcoin é só um monte de códigozinhos de computador. Assim que as pessoas caírem a ficha de que elas não estão investindo em nada, elas vão largar o Bitcoin. Você não tem nada que você possa ganhar ali no Bitcoin, ele não te oferece valor nenhum agregado. Você está perdendo seu tempo. Será que isso faz realmente sentido? Eu quero assistir hoje com vocês aqui esse clipe do Rubão Gonzalez. Esse cara, ele realmente odeia o Bitcoin. Você percebe da forma como ele fala que ele não gosta do Bitcoin, mas a gente também percebe que ele não entende muito do assunto e por isso que ele fala as coisas que ele fala. Eu quero reagir aqui com vocês. Meu nome é Pedro, eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo aqui ao meu canal e vamos botar aqui o play. Vamos ver o que o Rubão tem a dizer. O Bitcoin é o que é o Bitcoin? O Bitcoin não existe. O Bitcoin não existe. Por que você não gosta do Bitcoin? O pessoal comentou. Você, pessoal, não, disse aqui que você não gosta do Bitcoin, você é contra o Bitcoin. Não, eu não sou. Olha só, eu não sou contra nada. Eu não sou contra nada. O Bitcoin é o que é o Bitcoin? O Bitcoin não existe. O Bitcoin não existe. O Bitcoin é uma planilha Excel que está dentro de um cofre. O Bitcoin, ele não existe. Ele é uma planilha de Excel que está dentro de um cofre. Então quer dizer o seguinte, o que ele não existe? Ele é só um programa. O que você tem ali no seu celular é um monte de programas. Nada daquilo ali existe. Tudo aquilo ali são programas. Pode deletar, porque aquilo ali, como não existe, não serve para nada. A câmera do seu celular, o WhatsApp, todas aquelas coisas, pode colocar fora. Mas e as mensagens que eu recebo no WhatsApp? Não existem, não serve para nada. Mas eu uso ela ali para trabalho, ele ali. Não, cara, você está iludido. Você acha que aquilo ali serve para alguma coisa. Mas aquilo ali te traz dinheiro, te traz reais. Nem o dinheiro existe. Porque, mas aqui, o dinheiro existe, olha aqui a minha nota aqui de 10 reais. Cara, isso aí é papel. Isso não é dinheiro, isso é papel. Vamos ver se é algum argumento. E que lá dentro tem um número seccionado e que dentro desse número não existe nada. É isso que é o Bitcoin. Não existe nada desse número, vírgula. Existe toda uma segurança dentro daquele número ali. Tá? Eu vou discorrer sobre isso mais à frente aqui no vídeo. E alguém paga algo por isso aí que está dentro de um cofre e que não tem nada agregado e que não vale nada. Não existe. Não é bem assim. Não é que as pessoas elas estão pagando por uma coisa que não tem valor agregado. O Bitcoin ele tem sim alguns valores agregados que você não consegue em outras criptomoedas, em outras moedas, por isso que ele foi criado. O que o Bitcoin ele tem para te oferecer? A primeira coisa que ele vai te oferecer é a questão da segurança, tá? O que acontece ali no Bitcoin? Você vai gerar uma carteira, nessa carteira ela vai ser criada uma chave privada, e dessa chave privada vai ser derivada uma chave pública. E aqui vem o detalhe. Se você tem a chave privada, você consegue facilmente calcular a chave pública se você tiver ali um programinha bem básico de computador ou um aplicativo de seu celular. Dá para fazer na mão? Se você for bem corajoso, você consegue fazer na mão ali, derivar a chave pública a partir da chave privada. Dá um trabalho do cão, mas você consegue, tá? Enquanto isso, o programinha de computador leva ali 1 segundo ou nem isso. É muito rápido. Agora, você parte da chave pública e derivar a chave privada, isso aí você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque existe uma coisa na matemática chamada problema do logaritmo discreto. É com base nisso que o Bitcoin foi baseado. Mesmo que você saiba exatamente como é feito o cálculo da chave privada para chegar na chave pública, se você tiver a chave pública, você não consegue derivar a chave privada. Não dá. Mas algumas pessoas falam sobre o algoritmo de Shor, que a computação quântica consegue desfazer esse cálculo. A gente vai falar sobre o algoritmo de Shor um pouco mais à frente aqui no vídeo, tá? Vamos prosseguir. Não existe absolutamente nada além disso. Eu não tenho nada contra. Dá para ganhar dinheiro? Dá para fazer conta. Porque é o seguinte, o Bitcoin, o que ele tem para te apresentar? O idiota maior. Chamado idiota maior. Você compra por 10 e vende por 11. Ou vende por 12, ou vende por 15. Ou então mica na sua mão, perdeu todo o valor na sua mão. O que acontece? O Bitcoin é uma planilha. Nada mais, nada menos.
Uma planilha criada, eu faço perguntas para o sistema. Aqui ele já está falando uma groselha gigantesca. O Bitcoin ele não é uma planilha de Excel. O Bitcoin, se a gente fosse ser mais justo, seria como se fosse sabe aquela planilha de Excel que você consegue compartilhar em rede, em que várias pessoas conseguem editar a planilha? A gente poderia, se fosse para fazer uma comparação justa, seria com essa planilha aí, entendeu? Para a gente comparar o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele não é uma planilha, ele é uma rede descentralizada. Você tem diversos atores que estão ali atuando. Você mesmo pode se tornar um minerador, você mesmo pode atuar na rede se você quiser, contanto que você compre os equipamentos adequados. E também contanto que você vá para o país adequado, porque o gasto em energia elétrica, se você estiver no país errado, você vai ter prejuízo. Tem esse aqui detalhe também. Ah, mas eu posso usar energia solar. Também é uma alternativa. Mas você já começa a perceber que ele não sabe do que ele está falando. Se a gente fosse fazer uma comparação do Bitcoin, você não compararia com uma planilha de Excel. Porque planilha de Excel, normalmente as pessoas só têm ali no computador delas. Só ela mexe naquela planilha. Enquanto que o Bitcoin ele é uma rede. Tem diversos nós que estão atuando ali ao mesmo tempo. E de forma assim, dinâmica. Vamos continuar. O sistema não consegue me informar. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada como cidadão. Eu não posso trocar cheque. Eu não posso emitir duplicatas. Eu não posso descontar duplicatas. Porque a lei não me permite. A lei não me permite. Bem, na verdade, já existem ali alguns projetos em que você consegue simular empréstimos com Bitcoin. Já existe. Mas é aquele negócio, o Bitcoin ele não foi desenvolvido realmente para isso, tá? O que acontece? Você assinou ali um contrato em que a pessoa tem que te pagar X de Bitcoins. Como é que você vai fazer se essa pessoa ela não te pagar? Então, na verdade, o Bitcoin ele pode ser muito mais, ele seria mais para a questão de pagamentos realmente à vista. Nesse sentido ali, ele funciona muito bem. Para essa questão de empréstimos, pagamentos a prazo, essas coisas, ainda precisa ter soluções mais robustas. E se eu estiver falando uma groselha, pode falar aí nos comentários. Não, mas já existe uma solução nesse sentido. Vamos conversar mais a esse respeito ali, tá? Vamos prosseguir. A lei não permite que eu, por exemplo, chegue na porta da minha casa, bote um valor assim, olha, assim, troco duplicatas, cobro juro baixo. Eu não posso. Posso fazer um juro menor com o banco, eu não posso. É crime. Porque você não é uma empresa, né? Não, eu não sou uma empresa. Eu tenho que constituir uma empresa. Agora, no entanto, Satoshi chega no mercado, bota um papel que não existe em lugar nenhum. A empresa dele não existe. De novo, existe sim, em toda uma rede, como a gente já comentou. Essa informação, a informação do Bitcoin está circulando em diversos nós de forma descentralizada. Está falando groselha. Não tem lastro, né? Não, o lastro é de menos. A empresa não existe. A questão do lastro aqui é interessante. Qual é o lastro do Bitcoin? Por que você deveria confiar no Bitcoin? Bem, vamos falar então um pouco sobre lastro. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Bitcoin é que ele é limitado. Você consegue emitir no máximo 21 milhões de unidades. Você não vai emitir mais do que isso. Só esse fato já gera uma escassez no caso da emissão de Bitcoins. E pelo fato de que a oferta ela é limitada, enquanto que a demanda pelas moedas ela pode explodir para o infinito, o valor tende a crescer com o passar do tempo. Outra coisa que o Bitcoin oferece que outra coisa que o Bitcoin oferece que outros ativos não oferecem é proteção. Bitcoin é inconfiscável. Uma vez que você tem Bitcoins ali na sua carteira, ninguém vai conseguir mexer. O que a pessoa pode fazer para que você ceda seus Bitcoins? Primeiro, ela tem que saber que você tem esses Bitcoins, tá? Você tem quanto? E em qual carteira? Isso aí é uma informação que, se as pessoas tiverem, realmente o que elas poderiam fazer seria te coagir a liberar seus Bitcoins. Enquanto que, se elas não tiverem essa informação, não tem o que fazer. Então aí você já começa a ver um ponto muito forte a respeito do Bitcoin. As pessoas falam, não tem valor agregado, tá? Mas
qual o outro ativo hoje que te oferece essa segurança? Entendeu? Se vier uma ação judicial, se algum ministro do STF simplesmente não gostar da sua cara e resolver mover qualquer uma ação contra você, você não tem proteção contra isso. Agora, no caso do Bitcoin, não tem o que fazer. Ele não tem para quem mandar esse ofício. O que ele pode fazer é tentar te obrigar a mandar as criptomoedas lá para uma carteira. Mas ele tem que saber que você tem essas criptomoedas, em primeiro lugar. Então, você já começa a ver que sim, ele tem um valor agregado. Você não consegue desfazer o cálculo a partir da chave pública, derivar a chave privada para conseguir roubar aqueles fundos. Você não consegue fazer isso. Tem um problema do logaritmo discreto. E você não consegue também fazer teste de força bruta. Vamos fazer o seguinte, vamos testar todas as chaves privadas possíveis até chegar na carteira desse cidadão. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Se você tivesse um computador que fizesse a quebra de 1 bilhão de chaves privadas por segundo, 1 bilhão de chaves privadas por segundo, o tempo total que você levaria para quebrar todas as chaves privadas possíveis estaria na casa do nonidecilhão de anos. Nonidecilhão de anos. Eu não sei quanto, se seria 5 nonidecilhões, se seria 10 nonidecilhões, 50 nonidecilhões. O que é nonidecilhão? Nonidecilhão, você tem que pensar o seguinte. Milhão você associa a 1. Milhão. Bilhão você relaciona com 2. Bilhão, 2. Trilhão relaciona com 3. Quatrilhão, 4. Quintilhão, 5. E assim por diante. O nonidecilhão você relaciona com 19. Essa é a quantidade em anos que você levaria para testar todas as possíveis chaves privadas se você tiver um computador que testa 1 bilhão de chaves privadas por segundo. O universo tem 13 bilhões de anos. Então, você olha para 13 bilhões de anos, é um tempo assustador. Mas quando você compara com nonidecilhão, ele não se torna nada. Então você tem um problema matemático que você não consegue resolver. Você tem uma quantidade de chaves privadas que, mesmo que você levasse a idade do universo multiplicado por 1 trilhão, ainda você não conseguiria quebrar. Como é que você fala que isso não é seguro? Como é que você fala que isso não tem valor agregado? O Satoshi não existe. Eu existindo, tendo CPF, tendo tudo, eu não posso fazer nada se eu não for autorizado pelo Banco Central. Se eu não tiver uma carta patente do Banco Central, mas o Satoshi tem. Não tem só aqui, tem na Basileia, com todos os bancos centrais do mundo. Que conveniente. Aqui tem um detalhe que ele está falando. O Satoshi ele tem uma autorização que não foi concedida pelo Banco Central. Aqui entra um outro detalhe sobre o Bitcoin. Por que você está vendo a demanda explodir sobre o Bitcoin? A questão toda é que o Bitcoin ele é extremamente simples. Essa é uma das belezas do Bitcoin. Você não precisa ser nenhum gênio para entender como é que funciona a dinâmica do Bitcoin. Apesar de eu estar falando sobre problema de logaritmo discreto, apesar de eu estar falando que a quantidade de chaves privadas é na casa do nonidecilhão, e não é nonidecilhão, é um número maior do que isso ainda, as pessoas elas conseguem entender que é uma coisa simples. Se você tiver um conhecimento básico de programação, mas básico, e você for lá na rede do Bitcoin, você vai ver que é uma coisa simples. Ela é previsível. Ela chega a ser, como é que posso dizer, tediosa. Porque não tem muita coisa que você vê ali na rede do Bitcoin. Você pega a rede de outras criptomoedas, da Ethereum, é uma bagunça, é uma coisa assim surreal. Mas o Bitcoin, ela é uma coisa tão simples que ela é auditável. Um dos problemas de você tornar uma coisa auditável é que essa coisa ela tem que ser simples. As pessoas elas têm que chegar, elas têm que entender rapidamente como é que funciona o protocolo, elas entenderem rapidamente por que ele é seguro e acabou. Não tem muito mais do que para você saber sobre isso. E o Bitcoin ele oferece justamente esse valor que outros ativos eles não vão te oferecer. Você quer entender um pouco sobre letras do tesouro e tem aquele monte de possíveis letras, como é que funciona a remuneração de cada uma, e você fica olhando aquilo ali, um monte de nomezinhos complicados. O Bitcoin
é simplesmente você olhar o preço, comprar para sua carteira e acabou. Não tem muito mais do que você entender sobre isso. E é por isso que ele está se tornando popular. Que conveniente! Como é conveniente! Como é conveniente! Ou as fazendas aceitam? Aceitam na declaração de imposto? O que é isso aqui? Isso é o Bitcoin. Como funciona? Ninguém pode saber, porque o código-fonte é secreto. Aqui, agora vocês já entenderam o que eu estou falando, né? O cara não entende do que o cara não entende do que ele está falando. Acabamos de dizer que o Bitcoin ele é um código aberto. Qualquer um pode ir lá na rede do Bitcoin e ver exatamente como é que funciona, ver os códigos trabalhando. Ele dizer que é um código secreto, isso aqui, muita gente vai parar o vídeo nesse ponto. Mas, por favor, não faça isso, tá? Não derruba a retenção do meu vídeo, não. Vamos continuar até o final. Tá? E toda vez que alguém foi me explicar como o Bitcoin é legal, como é bacana, todos eles vêm me explicar a mesma coisa. Olha, o sistema de segurança, o blockchain é fantástico. E eu não discordo, não. Até porque eu não sou especialista na área. Sim. Tá? Mas, aparentemente... Não é especialista na área e fala sobre coisas que não entendem. E aí... Aparentemente, é interessantíssimo. O blockchain é um sistema de segurança. O sistema de segurança, para mim, é um cofre. É uma casula, é algo que protege. Então, invólucro. E ele é intransponível. E ele é a alma do Bitcoin. A alma do Bitcoin é o segredo dele. E quando eu abro o blockchain, lá dentro tem um Bitcoin. Que não vale nada. Vale sim. A gente acabou de dizer o porquê que ele vale. Tem a questão da segurança. Você tem a certeza de que as pessoas elas não vão conseguir roubar seus fundos porque tem um problema matemático intransponível ali, o problema do logaritmo complexo. O problema do logaritmo discreto. Ele não consegue derivar a chave privada a partir da chave pública. Esse é o primeiro ponto. Tem a questão de que um governo não pode emitir uma ordem judicial para algum ente ali para congelar a tua carteira, porque não existe um ente que faça isso. É descentralizado, tá para todos os lados, tá inclusive além dos países. Você não pode fazer isso. Tem a questão de que eles não podem simplesmente testar por força bruta, mesmo que eles tivessem o computador mais poderoso do planeta, mesmo que eles colocassem todos os computadores do planeta para operar, para quebrar uma única chave privada, eles não conseguiriam, porque o tempo necessário e o custo computacional necessário seria trilhões, quintilhões de vezes maior do que a capacidade do planeta inteiro. Não dá para atacar dessa forma. Tem a questão de que a emissão é limitada, o que quer dizer que você tem a garantia de que aquilo ali ele vai valorizar com o tempo, à medida que a demanda sobre a moeda ela vai aumentando. Então, ele está falando um monte de coisas que ele não... Ele está falando um monte de bobagens sobre um ativo que ele não entende, porque ele provavelmente não entende tanto assim de matemática como ele acredita, ele não entende de programação, ele não entende de cálculos básicos, e por isso está falando as groselhas que está falando. Que não tem valor nenhum. Não tem nada agregado, não tem produção, não tem mineral, não tem terra, não tem absolutamente nada, não tem certificado de nada, tem um número, uma planilha Excel. Se você pegar uma planilha Excel, eu faço um Bitcoin aqui agora. Não, você não faz um plan, sabe por quê? Uma coisa que você de repente não sabia. Uma planilha de Excel, ela tem uma quantidade X ali de caracteres que você consegue colocar, não é muito grande. Enquanto que no caso do Bitcoin, você precisaria de uma quantidade colossal de dígitos para fazer uma única carteira. Tá falando bobagem. Eu vendo as posições. Eu vendo as posições e as pessoas compram as posições. E o cara tem uma posição lá e eu vendo essa posição para você, você vende para outro, você vende para outro. Você tem certeza que aquela posição não tem uma duplicata. Tá? Só que aquela posição, se eu abrir lá, o que tem aqui? Nada. Quanto vale isso aí? Aparentemente nada. Vale, porque tem demanda sobre isso. Mas tem alguém que me paga ter isso, exatamente. As coisas valem o que o mercado paga. Não. Eu invisto em Bitcoin? Não. Investiria em Bitcoin? Talvez, quem sabe, para ganhar dinheiro daqui para ali, fazer uma projeção, tudo bem. Iria botar dinheiro no Bitcoin e dormir? De jeito nenhum. Porque ele não entende do que fala, pessoal. É aquele negócio.
não tem muita coisa que você precisa entender quando a gente está falando da rede Bitcoin. Claro, em outro vídeo eu falei que se você ficasse estudando tudo sobre Bitcoin, você passaria a tua vida inteira estudando e você não chegaria a conhecer com 1%. Porque realmente é muita coisa, são muitas soluções que surgem no mercado o tempo todo a respeito de Bitcoin, mas quando você deixa tudo isso de lado, vamos falar apenas do Bitcoin, como é que funciona a rede. Não tem muita coisa que entender. Como é que eu tenho a segurança de que alguém não vai roubar minha carteira? Bem, para essa pessoa roubar a tua carteira, vamos pensar em todos os possíveis ataques. Ela teria que derivar a sua chave privada a partir da sua chave pública. Não dá para fazer isso por causa do problema do logaritmo discreto. Outra possibilidade seria tentar por força bruta, tentar todas as chaves privadas possíveis. Sim, o tempo necessário seria muito maior do que a idade do universo e a capacidade computacional seria uma quantidade colossal além do que o planeta Terra inteiro conseguiria calcular. Você não conseguiria quebrar uma única chave privada mesmo com todos os computadores do mundo rodando nesse sentido. Não é possível. Uma outra possibilidade, emitir uma ordem judicial ou de alguma forma entrar na rede e forçar com que sua carteira e forçar com que seus fundos sejam transferidos. Você também não consegue fazer isso porque a rede é descentralizada. A partir do momento que um único minerador tentar fazer uma coisa dessas, todos os outros percebem e aquele minerador ele é banido da rede. Então, não dá para fazer isso, tá? Uma outra possibilidade que a gente poderia pensar, coagir a pessoa a ceder a carteira. Tá, vamos colocar uma arma na tua cabeça e agora você vai fazer a transferência. Beleza. Tem algumas pessoas até que falam, dá para você fazer esse tipo de ataque. Simplesmente você coage a pessoa. Tá. Agora, digamos que faça esse tipo de ataque aí. A pessoa, ela pode ter carteiras falsas, por exemplo. Ela tem uma carteira principal, que a maior parte dos fundos estão ali naquela carteira principal, que ninguém sabe qual é. E ela tem uma carteira falsa ali, que tem uma mixaria ali de bitcoins. Se por acaso ela for coagida, ela apresenta a carteira falsa, olha que eu tenho isso aqui. Uma quantia miserável, se quiser pode levar. Mas você tem mais. Mas eu tenho mais quanto? Isso aí não dá para saber. Tá entendendo? E o último ataque que as pessoas ficam imaginando é a computação quântica. A computação quântica ela vai chegar e vai acabar com o Bitcoin. Tá. O que as pessoas não te falam a respeito de ataques quânticos é o seguinte. O algoritmo mais poderoso que existe para realmente acabar com a criptografia do Bitcoin, e se ele surgisse, você poderia sim, a partir da chave pública, derivar a chave privada e quebrar totalmente a segurança, seria o algoritmo de Shor, que ele permite fazer fatoração de números gigantescos. O que as pessoas não te contam é que para que o algoritmo de Shor rodasse em um nível capaz de quebrar uma carteira de Bitcoin, o computador precisaria ter na casa dos milhões de qubits. Então não seria um computador quântico. Surgiu o computador quântico agora, acabou o Bitcoin. Não. Teria que ser o computador quântico. Teria que ser um computador quântico avançadíssimo. Provavelmente, um que só estados conseguiriam rodar. Teria que ser uma coisa realmente poderosa. Até que esse computador quântico surja, o que pode levar algumas décadas, dá tempo de a gente criar uma nova criptografia, simplesmente migrar os bitcoins para as novas carteiras, tá? Carteiras que estão numa criptografia que está protegida contra esses algoritmos quânticos, e acabou. Uma coisa que as pessoas que falam sobre computação quântica, ameaça quântica, elas não te contam, é que computador quântico não faz milagre. Computador quântico não é aquele negócio assim que ele surgir e ele quebra qualquer criptografia. Não. Primeiro, um matemático tem que desenvolver algum método para quebrar aquela criptografia. Depois que ele desenvolve aquele método, ele coloca um computador para rodar. O computador ele não cria métodos do nada. Ele depende de que algum ser humano crie um método que coloque naquele computador e ele vai rodar. E uma vez que esse matemático criou um método, esse método ele vai atacar determinados tipos de modelos criptográficos. Ele não consegue atacar todos ao mesmo tempo. E alguns métodos, inclusive, não tem muito o que fazer. Aqueles métodos baseados em si ou, em que
ou você já programa ali. Se você tiver determinada pergunta, a resposta tem que ser essa. Se for essa pergunta, tem que ser essa a resposta. Uma coisa totalmente aleatória, e você faz isso aí ainda em cadeia, não existe problema, não existe modelo que consegue quebrar isso. E mesmo que surja, basta você adicionar ali mais algumas camadas que o problema volta a se tornar impossível de ser resolvido. É tão simples quanto isso. Então, essas pessoas que estão te colocando medo, que quando chegar a computação quântica acabou o Bitcoin, não. Quando chegar a computação quântica, acabaram os modelos criptográficos atuais. Mas nada impede que novos modelos criptográficos surjam e, para esses modelos criptográficos, precisa que mais matemáticos consigam resolver esses problemas. Lembrando que matemático também não faz milagre. Você pega ali o caso da hipótese de Riemann, que já está aí há mais de 150 anos e que até hoje ninguém conseguiu quebrar esse problema. O matemático também não faz milagre, ele não vai conseguir resolver qualquer problema que surgir. E quando você começa a estudar essas coisas e entender essas coisas, você começa a entender que esses argumentos contra o Bitcoin, esses argumentos a respeito de que não é seguro, a pessoa só fala isso se ela realmente não entende desses assuntos. Você vê, essa pessoa ela não leu nada a respeito e por isso está falando groselha. A partir do momento que a pessoa começa a ler, começa a ser exposta a esses argumentos aí, não tem como ela argumentar mais sobre isso. Entendeu, pessoal? Então, como sempre, a dica de hoje é: compre bitcoins, tá? Garante seu futuro. Obrigado você que assistiu até aqui e até mais.